Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é o vídeo de número 169. Capítulo 26, Livro dos Médiuns, né? Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Então, aqui a pergunta agora é a pergunta de número 4. Então, olha só para você ver a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa? Então, como se diz, é muito fácil responder essa pergunta aqui, né? Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas vê uma distração e um passatempo, um meio de obterem revelações sobre o que as interessa. Com todo respeito, eu creio que 99% da humanidade, elas buscam, eu não vou dizer só a doutrina dos espíritos, não. Vamos englobar, até porque 99% da humanidade buscam a Deus, buscam a Jesus, buscam Nossa Mãe Maria Santíssima e, assim, os católicos, os evangélicos, né, os budistas, os islamistas e 99% dos espíritas buscam as casas espíritas, buscam os espíritos exclusivamente por interesse. A verdade é essa. Os católicos buscam a Deus e a Jesus, buscam o Padre na remissão dos pecados. E assim, para chegarem no paraíso, né, mitológico, sem pecado nenhum. Por isso buscam o confessionário. De forma que todo mundo, eu não vou dizer todo mundo 100%, porque isso é 99%. Mas 99% da humanidade buscam a Deus, a Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, e 99% dos espíritas buscam o espiritismo, buscam o esoterismo, o misticismo, o exótico, buscam os bons espíritos, buscam os espíritos charlatões, mistificadores, por puro interesse. Interesse, vamos tratar dos espíritas. Interesse é numa tal de barganha. 99% dos espíritas, eles não estão nem aí com a ciência,
com a filosofia e com a religião. 99% dos espíritas não estão preocupados com a autoevangelização, com a reforma íntima, com a mudança de hábito, de comportamento e de atitude. 99% dos espíritas não estão preocupados com a teoria, estão preocupados com a prática. E é aí que mora o perigo. Prática sem conhecimento. Então, a maioria buscam os espíritos por interesse. Interesse em 1000 questões. 1000 é pouca. 1000 questões. Ainda mais se tiver ali um médium que vê os espíritos, que ouve os espíritos, que falam com os espíritos. Aí que aquela pessoa, né, acomoda a si mesma ali e não estuda. Ela não procura se evangelizar. Então, olha a pergunta, não sou eu que estou dizendo isso, porque às vezes as pessoas ouvindo isso podem pensar alguma coisa. Kardec está interrogando os bons espíritos e você vai ver a resposta. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas vê uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa. Revelações a respeito do que as interessa. Então, o que interessa a pessoa numa casa espírita? Quando a pessoa não busca o lado teórico, quando a pessoa não põe em prática a teoria e a prática tudo junto, quando a pessoa não busca a seriedade através da autoevangelização, ela está fazendo o que ali? Então, a resposta dos bons espíritos é a seguinte: essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores. Olha só, essas pessoas agradam muito os espíritos inferiores, que, do mesmo modo que elas, do mesmo modo que elas, nós temos que pensar da mesma forma como as pessoas buscam esses tipos de comportamento, como eles se comportam. Então, esses espíritos inferiores, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e jubilam, quer dizer, eles se alegram, quando as têm mistificado. Olha só para você ver. Então, ali é semelhante que atrai semelhante. Da mesma forma como que a pessoa vai à casa espírita, tanto a casa espírita séria quanto a casa espírita não séria, essas pessoas que buscam Pai de Santo, que buscam os buenas dichas por aí, da mesma forma como a pessoa ali vai, com más intenções e com desejo apenas de encontrar aquilo que as interessa, de ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir, como se fosse uma troca. Então, os espíritos também charlatões, mistificadores, eles sentem assim uma alegria, um prazer imenso. Eles gostam do que fazem, principalmente mediante estas situações. Então eles se alegram
os espíritos anticristo, né, da erraticidade, charlatões, mistificadores, eles se alegram quando pessoas ali agem dessa forma, porque eles se sentem assim, satisfeitos, quando eles mistificam alguém. Então a pessoa vai ali com o interesse de resolver um problema financeiro, de resolver um problema assim, amoroso, né? Vai ali com a curiosidade danada. Tem pessoas que vai ali com interesse assim de se ver livre de uma doença, né? Não sabendo dela a importância que há em uma doença, com resignação, com aceitação, com humildade. Até porque a gente entende, né, que a pessoa também não é instruída quando chega ali. Então, por isso ela vai em busca daquilo. Porque se você a instrui, ela muda um pouquinho a forma de pensar. Mas 99% vai em busca realmente disso, né? A pessoa vai ali em busca de um auxílio para um parente, e, enfim, a pessoa acha que os espíritos ali naquela casa espírita, meia boca ou não importa, as pessoas acham que os espíritos ali, eles estão de prontidão para suprir as necessidades dos encarnados. E não estão. Não estão. Os espíritos não estão de prontidão ali para suprir as necessidades dos encarnados. De forma alguma. Nas casas espíritas meia boca, os espíritos mistificadores e charlatão, eles estão ali para mistificar as pessoas, eles estão ali para enganar. Só que, como aqui está dizendo, eles enganam, né? Eles estão ali enganando aqueles que foram ali para serem enganados. Foram ali para serem enganados. É ou não é? Porque nós temos que pensar uma coisa: nada acontece por um acaso e ninguém é detentor de uma varinha de coldão. Quando bate na cabeça, plim, já transforma de sapo para um rei, de um sapo para uma princesa, plim. Não é assim. Nós precisamos, através da paciência, da aceitação, da resignação, passar por esses processos todos que nós aqui nos vemos neles. É fácil? Não é fácil. Vai ter dias que nós vamos estar assim, mais vulnerável, mais fragilizado, mas vai ter dia mais fortalecido. Então, nós temos que orar, nós temos que vigiar. Agora, é aquilo que já dissemos, né? Semelhante atrai semelhante. Então, as pessoas, elas vão à casa espírita que mais ela se identifica. Que mais se identifica ela. Então, se você se identifica com um lugar, é porque semelhante atrai semelhante. Você é do mesmo nível que aquele local. Então, por isso que a pessoa vai. É duro ter que dizer isso, né? Porque parece que é carapuça para uma só pessoa, duas. Não, isso aqui não tem carapuça.
Isso aqui é um estudo que nos leva a reflexionar, refletir, analisar. Ora, gente, a partir do momento em que nós frequentamos um lugar, é porque nós nos identificamos com aquele lugar. Porque se você não se identifica, por exemplo, você vai a uma determinada loja, por mais que ali tenha todos os utensílios que você procura, mas se todo mundo ali te trata mal, você não volta mais naquela loja. Não volta. Ora, eu não conheço nenhum santo que já voltou, nenhuma santa que já voltou àquela loja depois de ter sido maltratada pela primeira vez. Porque nós não estamos em condições, sabe? Às vezes a gente acha que perdoa, mas você sabe por que nós temos dificuldade em perdoar o outro? Porque nós não nos perdoamos. Agora, sabe por que nós não nos perdoamos? Porque nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos, por isso nós não nos perdoamos. Então, porque nós não nos perdoamos, nós não conseguimos perdoar o outro. Ah, mas eu perdoei fulano, cicrano. Perdoou? Tá. Aí passa 5 anos mais ou menos, eu pego, toco naquele fulano, naquele cicrano para você. Teu coração dispara. Vem à tona tudo aquilo novamente. Como eu, por exemplo, eu vivo situações aqui na Terra em que toda vez que eu penso nas situações que eu já vivi e vivo ainda, por que vivo? Eu não vivi, eu ainda vivo. Por que eu ainda vivo? Porque toda vez que eu penso, dispara o meu coração. Agora, por que dispara o meu coração? Porque eu ainda não me conheço. Porque se eu me conhecesse, eu já teria afugentado tudo isso do meu eu. Porque qual o primeiro mandamento das leis divinas? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo, eu não permito que eu cultive esses sentimentos com relação às pessoas. Porque esses sentimentos prejudicam a mim. Porque toda vez que meu coração dispara é porque a adrenalina foi secretada na corrente sanguínea. E aquilo ali dispara o meu coração, aquilo ali transtorna todo o organismo da pessoa. Então eu me prejudico, eu causo mal a mim mesmo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu me amo? Me amo. Eu fumo? Então não me amo. Porque se eu tivesse amor, eu não fumava. Eu bebo? Então não me amo. Porque se eu me amasse, eu não ia colocar um copo de bebida alcoólica na boca. Isso é uma comparação, porque eu não bebo, eu não fumo. Não tenho nada contra quem bebe e quem fuma. E quem bebe, quem fuma também, não deixe de beber e de fumar. Que isso, Luiz? Não. Continue bebendo e continue fumando. Se você sente vontade de abandonar o vício, procure um especialista. Procure um médico. Sabe por quê? Porque depois você vai passar por certas dificuldades no abandono daquelas toxinas e pode ser prejudicial, porque tudo tem que ser retirado do organismo aos poucos, devagarinho. Por isso que eu estou dizendo, você bebe? Bebo, continuo bebendo. Fuma? Fumo, continuo fumando. Usa droga? Uso, continuo usando, mas busca um especialista. Se você quer abandonar. Não deixa assim, porque a família falou, porque fulano falou, não deixa de uma vez, não. Tem que ser gradativo. Então,
Como você vai dizer para outra pessoa, amorzinho, eu te amo? Como você vai dizer para outra pessoa? Por isso que esse termo, eu te amo, não é lá tão confiável. Porque vem de um coração que naquele momento pronuncia, assim, não pronuncia de verdade. Porque não está pronunciando de verdade. Agora, quando é de verdade, é diferente. Você sabe que é de verdade. Quando a pessoa olha nos teus olhos e diz assim, eu te amo, porque você sabe que eu te amo. Você emudece. Que, Luiz, você emudece. Você fica mudo. Você fica muda porque você sabe que a pessoa realmente te ama. Porque a pessoa possui qualidades. A pessoa possui caráter. A pessoa possui moral. Então a pessoa não é perfeita, mas a pessoa encontra-se a caminho da perfeição. A pessoa está tentando procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Ô Luiz, mas parece que você mudou o tema. De jeito nenhum. É o esmiuçamento. Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, do mesmo modo que elas, gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. Então, os espíritos mistificadores, eles se alegram, eles se sentem satisfeitos, eles gostam, né? Rejubilam é o mesmo, que se alegra, gostam, se sentem satisfeitos, mas é a mesma coisa. Então, é o outro lado. Então, nós estamos tentando explicar o inverso aqui no esmiuçamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado com estas questões. E com muita seriedade, com muito respeito. Isso em todos os lugares, não é só a casa espírita. Como disse no início, 99% da humanidade procura as religiões por interesse. Não existe algumas seitas religiosas que vendem terreno no céu. E o pior, tem pessoas que compram. Não vou adentrar essa área não, porque por respeito. Então, porque nós estamos tratando aqui do espírita, da pessoa, né, que procura a casa espírita, que ela vê ali uma distração, ou que ela busca ali orientações de acordo com o seu interesse. Então nós sabemos que existe, o que mais existe é isso, 99%, porque você observa os pais de santo, você observa, né, esses que jogam tarô, essas coisas todas. Mas as pessoas que buscam esses meios não são pessoas que possuem orientação. E esses também que são procurados, eles não vão orientar a pessoa a deixar de procurá-los. Você acha que eles vão deixar? Então, por exemplo, eu sou presidente de uma casa espírita e na minha casa, porque aí entra o personalismo, na minha casa espírita tem uma média de frequência de 3.000 pessoas por mês. E a casa que eu dirijo é mística, é charlatã, é tudo quanto é coisa. Você acha que eu vou orientar as pessoas dizendo a elas que aquilo ali que realizamos ali está errado? Não está
de acordo com os desígnios das leis divinas? Agora, para você ver como são as coisas, o lema do professor Eurípides Barçanufo ele prioriza a qualidade e não a quantidade. O professor, apesar que os bons espíritos, né, eles não estão preocupados com quantidade, não, eles estão preocupados com a qualidade. E onde é que eles atuam através da qualidade? Onde as pessoas trabalham assim, né, são mais homogêneas, estão assim mais preocupadas com a autoevangelização, com a reforma íntima. Nós temos que entender, gente, que nós não somos perfeitos. Porque se fôssemos procurar perfeitos aqui na Terra para trabalhar na doutrina do Espírito, obviamente não iríamos encontrar. Mas aquele que se encontra mediante a doutrina dos Espíritos tem que procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Por isso a resignação, a aceitação, a paciência, a humildade, a simplicidade. Agora nós vamos para a próxima pergunta, mas no próximo vídeo.